Capítulo 8. A conclusão da jornada de Li Shu. Foi uma longa viagem, mas está quase acabando, disse a Du, parada no convés do navio, apreciando a brisa. Sim. A consorte Li Shu segurava com firmeza o corrimão. Seu enjoo marítimo já estava muito melhor agora, mas ela sempre tinha medo de que um balanço repentino a fizesse cair, então não soltava o apoio de jeito nenhum. A Du sorriu ao vê-la. Li Shu respondeu com um bico, subitamente envergonhada. No convés com elas, naquele momento, estavam uma dama de companhia, a jovem a quem a Du chamava de Rei, e 2 guarda-costas. Rei vestia roupas masculinas, mas parecia ser uma mulher. Li Shu ficara desconcertada perto de Rei no início, mas depois de um tempo percebeu o que estava acontecendo. Como a Du também usava trajes masculinos, as duas formavam uma bela imagem juntas. Ambas eram altas e esbeltas, bonitas e descoladas ao mesmo tempo. Li Shu mal conseguia conter um suspiro ao olhar para elas, admirando uma delas e ao mesmo tempo frustrada por não possuir a beleza natural da outra. Li Shu tinha 16 anos e gostaria de dizer que ainda estava em fase de crescimento, mas parara de crescer no ano anterior e seu corpo parecia pouco propenso a se tornar mais feminino dali em diante. Ela tinha ouvido falar que leite de vaca poderia ajudar com isso, e por um tempo tentou beber, mas sempre lhe dava dor de estômago e ela acabou desistindo. Para sua infelicidade, suas damas de companhia a descobriram fazendo viagens de ida e volta ao banheiro. Ela sabia que a chamavam de coisas como consorte inútil e consorte de enfeite, pelas costas. Isso a deixava chateada e irritada. Era óbvio que deixava, mas o que ela poderia dizer? Ela sabia que era verdade. Pelo menos ela estava ciente dos apelidos agora. Até isso era melhor, muito melhor, do que não ter ideia do que as suas damas diziam, dançando ao seu redor como se fosse uma boba da corte. Os pensamentos de Li Shu deviam estar estampados em seu rosto, pois a Du perguntou: "Você ficará bem voltando para o palácio interior?" Ups, pensou a consorte, e forçou os lábios a se curvarem num sorriso. Vou ficar bem. Ela tinha aliadas agora, mesmo que fossem poucas. Junto com sua dama de companhia principal, várias das outras damas de Li Shu tinham começado recentemente a ser mais atenciosas com ela. A moça da lavanderia às vezes puxava conversa com ela também. Li Shu só podia imaginar o que sua antiga dama principal teria pensado sobre ela conversar com alguém de origem tão humilde. Mas desde a repreensão que recebeu após tentar tirar o espelho de Li Shu, a mulher estava muito mais quieta. A moça da lavanderia lhe contara que havia um livro que amava, mas não conseguia ler. Então Li Shu começara a copiar o texto para ela, sem que as outras damas soubessem. Era um segredo pequeno, como todos os segredos eram, mas naquele ambiente monótono do palácio interno, era o suficiente para fazer o coração bater muito mais rápido. A Du, enquanto isso, olhava para Li Shu com preocupação. "E você consegue cumprir seu dever?" "Eu ficarei bem", disse Li Shu novamente. Seu dever, isto é, em outras palavras, suas funções como consorte. Às vezes, isso significava oficiar cerimônias, mas Li Shu sabia que não era isso que a Du se referia. Ela estava falando das visitas do imperador. Até hoje, Sua Majestade nunca ordenara que Li Shu compartilhasse o leito com ele por causa de sua idade. Mas ela tinha 16 anos agora, não era mais jovem demais. Quando essa viagem acabasse, uma dessas visitas estaria esperando por ela. "Você é filha de Seruriu. O que aconteceu nesta viagem não precisa recair sobre você. Tenho certeza de que ainda pode falar com o Príncipe da Noite." O Príncipe da Noite, o homem que antes usara a identidade do eunuco Jinshi no palácio interior. Descobriu-se que aquela identidade tinha sido apenas um disfarce. Na realidade, ele era alguém cujo nome mal podia ser pronunciado. As pessoas se referiam a ele como o irmão mais novo do imperador, ou o Príncipe da Noite. Mas quanto a isso, Li Shu só pôde balançar a cabeça. Sim, ela havia ficado fascinada por ele quando ele estava no palácio interior. Um rapaz tão belo que parecia ter saído de um pergaminho ilustrado, e que sempre tinha um sorriso gentil, até mesmo para ela.
Lishu sabia perfeitamente que aquilo não passava de cortesia, porque ela era uma das 4 altas consortes, mas ainda assim se sentia feliz por alguém assim chamá-la pelo nome e dizer coisas amáveis sobre ela. Antes, muito antes, quando ainda era ingênua e tola, ela talvez tivesse aceitado aquilo de braços abertos. A ideia de que alguém tão bonito, alguém por quem ela tinha sido tão fascinada, pudesse um dia se tornar seu marido, era como um sonho. Mas agora Lishu entendia. O sorriso encantador daquele jovem era algo que ele podia, e iria, mostrar a qualquer um. Ela já tinha se dado conta disso há quase 1 ano. Foi no momento em que ela viu o sorriso desarmado do irmão mais novo do imperador. Não o tipo de sorriso que uma ninfa celestial teria, mas o sorriso de um jovem comum. Lishu nunca tinha visto aquilo antes, e a constatação de que ela não era especial para ele a atingiu como uma facada. Eu não poderia. Seria um desperdício ele ficar comigo, disse ela. Adu sorriu com aquilo. Então está feliz em ser uma alta consorte do imperador? Oh não, não é isso que eu... Lishu agitou as mãos como se pudesse empurrar a ideia para longe. Ela sentia que nem sequer era digna de ser consorte de Sua Majestade. A imperatriz Gyokuyou e a consorte Li Hua pareciam, para Lishu, viver acima das nuvens, tão distantes dela que, quando se sentava ao lado delas em banquetes, sempre se pegava perguntando se era realmente aceitável que ela estivesse ali. Às vezes, ela percebia que estava sendo mais autoritária do que o necessário com suas damas de companhia, numa tentativa de reforçar sua própria confiança. Seu rosto ardia de vergonha ao pensar nisso. Não? Então o que, se me permite perguntar, você quis dizer? Adu lhe deu um sorriso provocador. Lishu inflou as bochechas, mas não muito. Estranhamente, ela nunca achava realmente desagradável quando Adu a provocava. Lishu só acreditava que existia outra pessoa mais adequada ao príncipe da noite, assim como havia alguém melhor destinado ao imperador. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. O que foi? O gato comeu sua língua? Adu perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Mas Lishu apenas continuou a encará-la, silenciosamente. Adu parecia um belo jovem, mas era mulher. Antigamente ela tinha sido até mesmo a única consorte de Sua Majestade. Tanto a imperatriz Gyokuyou, com sua beleza exótica, de cabelos vermelhos e olhos verdes, e a consorte Li Hua, que era tão inteligente e delicada quanto uma rosa desabrochando, eram dignas de serem as peças centrais do jardim de Sua Majestade. Mas quando Lishu se perguntava quem seria mais adequada para estar ao lado do imperador, sua mente se voltava ao passado, na época em que Sua Majestade ainda era apenas o príncipe herdeiro. Lembrava-se de quando ele surgia às escondidas para beliscar algo enquanto Adu e Lishu tomavam chá juntas, e também de quando a colocava em seu colo e a balançava. Ela era uma criança ignorante na época e o chamava de tio barbudo. Isso trazia um sorriso irônico ao rosto de Sua Majestade, enquanto Adu segurava a barriga de tanto rir. Agora isso parecia inimaginável. Lishu mordiscava algum doce enquanto observava os dois e pensava: então é assim que o marido e uma esposa devem ser? Ela achava que eles combinavam mais do que qualquer outro casal no mundo. Talvez fosse por isso que ela não conseguia se conformar com a situação, mesmo sabendo que era inevitável. Ela sabia que era inevitável desde o momento em que se tornou consorte. Lishu era, e continuaria sendo, mais um obstáculo entre Adu e o imperador. Ela sabia que o amor real nunca era tão belo quanto nos pergaminhos ilustrados, e que aquilo era o que estava destinada a viver. Ainda assim, preocupava-se que Adu, a quem ela adorava tanto, um dia passasse a desprezá-la por causa disso. Na verdade, chegou a pensar que Adu talvez ainda poderia ser consorte de Sua Majestade se ela não tivesse ido para o palácio interno. Mas, em sua mente, isso também não significava que ela devesse se tornar a esposa do príncipe da noite. No fim das contas, Lishu sentia que estava apenas sendo levada pela vida, sem saber o que realmente desejava. Ela conhecia o amor, ou talvez apenas a ideia de amor,
através dos pergaminhos de romances que lia, mas não compreendia o que aquilo realmente significava. Dá para ver a capital daqui, comentou Adu. Embora ainda estivesse embaçada a distância, era possível distinguir a vasta muralha externa que cercava o palácio. Vou voltar para os nossos aposentos. Quero organizar minhas coisas. Adu tinha poucas servas e, na maior parte do tempo, cuidava de si mesma. Li Shu ficava profundamente impressionada com isso. Eu também. Li Shu largou o corrimão e fez menção de seguir Adu. Ai! Exclamou ela. Aparentemente, a madeira do corrimão estava um pouco áspera, pois uma farpa havia espetado sua palma. Li Shu tentou pressionar o local para retirá-la, mas só conseguiu se machucar ainda mais. Frustrada pelo choque da dor, ela sentiu outra lembrança borbulhar em sua mente. O servo do príncipe da noite havia salvado Li Shu 2 vezes, a primeira de bandidos, a segunda de uma fera selvagem de uma terra estrangeira. Na primeira ocasião, ele havia afugentado facilmente os bandidos, mas Li Shu, encolhida atrás dele, não conseguiu ver seu rosto. Foi só quando o leão a atacou que ela conseguiu ver seu rosto pela primeira vez. Ela imaginara que ele fosse mais velho, mas percebeu que não deviam ter mais do que 5 anos de diferença. Mais tarde, descobriu que ele pertencia ao clã Ma. O jovem havia machucado a mão, possivelmente por causa do forte golpe que dera no leão. Rei tentou tratá-lo, mas ele recusou sua ajuda. A jovem apotecária, porém, percebeu o ferimento e prestou os primeiros socorros, mesmo com ele reclamando e protestando. A apotecária era sempre tão indiferente, e ainda assim o rapaz, apesar do mau humor, acabou deixando que ela cuidasse dele. Ao observar aquilo, Li Shu percebeu que os dois deviam ser bons amigos, e esse pensamento a deixou triste. Mais de uma vez durante a viagem, Li Shu se perguntara se deveria agradecê-lo, mas no fim ficava tão envergonhada por ele tê-la visto reduzida a uma pilha de nervos chorosa que não conseguiu criar coragem para falar com ele. O jovem podia ser servo de alguém, mas também vinha de uma casa respeitável. Talvez ele a visse apenas como uma garotinha sem modos. Ela desejava poder ao menos enviar-lhe uma carta, mas sua posição também não permitia isso. E, mesmo que pudesse, Li Shu sabia que nunca teria coragem. Simplesmente não tinha isso dentro de si. Li Shu sentiu uma onda de desânimo. Ela voltou para sua cabine, olhando para a farpa em sua mão. Então, imagino que isso seja um adeus, ao menos por um tempinho, disse Adu num tom leve, enquanto subia em outra carruagem. Originalmente, elas deveriam se separar no desembarque do navio, mas Li Shu implorou e convenceu Adu para que elas compartilhassem uma carruagem na volta para a capital. Li Shu realmente desejava que pudessem seguir juntas até o palácio, mas desistiu da ideia. Adu até poderia ter atendido ao seu desejo, mas Li Shu percebia que sua própria dama de companhia estava ficando cada vez mais desconfortável, e decidiu não incomodar Adu mais do que já havia feito. Li Shu observou Adu pela janela de sua carruagem enquanto ela partia, e então seu próprio transporte começou a voltar para o palácio interior. Aquelas 6 semanas de viagem foram demais para ela. Era algo com o qual ela simplesmente não estava acostumada. Passara dias e mais dias sacolejando dentro de uma carruagem ou a bordo de um navio, sentindo a pele queimar sob o sol. Havia muitos insetos e, para piorar, ela fora atacada primeiro por bandidos e depois por um leão. Era o mesmo que chutar alguém quando ele já estava caído. Apesar de tudo, havia sido divertido. A vida no palácio interior ostentava todas as conveniências, mas era entediante. Li Shu estava feliz por finalmente ver suas damas de companhia depois de tanto tempo, mas sabia que isso incluía algumas que não gostavam muito dela. Sem elas, porém, jamais conseguiria manter sua dignidade como uma alta consorte. Ela olhou para a dama de companhia ao seu lado. Desde o ataque do leão, a mulher a servira com uma expressão de medo no rosto. Ela fora designada para servir a consorte por ordem do pai de Li Shu, mas praticamente a ignorava. Talvez tivesse sido instruída pela meia-irmã de Li Shu, ou talvez acreditasse nos rumores de que Li Shu era filha ilegítima. Talvez ambos.
No fundo, Lixu estava secretamente aliviada por saber que aquela mulher não voltaria para o palácio interior com ela. A carruagem passou pelo portão do palácio e o cocheiro apresentou um selo que servia como autorização escrita para entrar. Lixu imaginou que seguiriam direto para o Palácio de Diamante, então ficou surpresa quando a carruagem parou com o portão do palácio interior ainda um pouco distante. "O que está acontecendo?" perguntou ela à dama de companhia que estava ao seu lado. Inquieta, a mulher tentou espiar o cocheiro, depois olhou para Lixu, igualmente desconfortável. "Parece que desejam falar com a senhora, milady." Nesse momento, várias mulheres de meia idade subiram na carruagem. Lixu não as reconheceu, mas, a julgar pelas roupas, presumiu que fossem damas da corte que trabalhavam no palácio propriamente dito. "Lady Lixu", disse a que estava no centro, ajoelhando-se diante dela. "Por favor, aceite nossas mais humildes desculpas, mas durante o próximo mês, a senhora residirá fora do palácio interno." Então, ela ergueu o rosto e encarou Lixu nos olhos.